vocês, bem-vindo ao canal. Então, você quer usar hack no Free Fire? É isso mesmo? Então, já que você quer usar tanto hack assim, eu recomendo aí vocês, primeiramente, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, porque se o canal crescer, vai estar ajudando bastante, a gente vai estar produzindo melhores mods para vocês, porque a gente vai estar vendo a mudança aí no canal, e isso vai fazer com que a gente tenha mais vontade de produzir mods aí apelão para vocês. Até mesmo o Free Fire, como um tiro, eu ainda não postei o vídeo, mas eu tenho um vídeo aqui só de um tiro, eu mato os caras só com um tiro. Então, vamos lá. Para você poder fazer o processo todinho, você vai precisar do Space, que é um aplicativo de duas faces aí, e o Game Guardian. O Game Guardian, aqui ele está modificado e já está com o processo todo feito lá para você não precisar meter a mão mais aqui. No Game Guardian você não vai precisar fazer nada. Então, você vai entrar no seu Space aqui, e vocês têm que baixar também o script que eu vou deixar na descrição, junto com esses APKs. E não vai dar nenhum desses app aqui. Tô apertando mais aqui. Depois que você apertar no mais, cancela o que está marcado e coloca só o Game Guardian e o Free Fire que está aqui, ó. Aí você aperta abandonar. Tem alguns celulares que demoram esse processo, mas esse processo é bem simples, ok? Depois disso, você entra no seu Game Guardian aqui, só para abrir a aba, uma janelinha que vai aparecer aqui, ó. A aba flutuante. Você entra aqui em iniciar. Ó, apareceu. Se o seu apareceu, é porque o seu APK tá tudo certo, entendeu? Vamos lá. Aí você entra no seu Free Fire e o processo aqui vai ter que ser rápido, entendeu? Aí você aperta nessa lupinha, a tela inicial do jogo. Você entra aqui no seu Game Guard rapidamente. Coloca aqui Free Fire, que isso aqui vai aparecer. Aí você aperta nessa lupinha, que vai estar logo aqui em cima. Ó, vai aparecer essa propaganda, melhor ainda. Aí você aperta nessa lupinha que tá aqui em cima e depois aperta nisso aqui, ó. Depois disso, já que você baixou o script, vai estar lá em página download, entendeu? Mas na minha aqui vai estar no script de 2018. Não esquenta que também está funcionando normalmente. Eu vou só apenas colocar esse aqui, que é o script de Free Fire para vocês, o VIP. Eu não posso dar para vocês aí. Então você clica aqui e coloca executar. Ok. Depois disso, você só afasta. Opa. Você aperta aqui, ó. Não precisa apertar nenhuma dessas opções ainda, tá? Aí você cancela aqui a propaganda e espera aparecer o carregando de Free Fire. Quando aquela partezinha parar de carregar, você aperta no script rapidamente. Você aperta no primeiro aqui, ó. Esse aqui, ó. Espera ele falar, esse aqui carregando, parar. Quando ele parar, você pode produzir, colocar o script. Parou. Agora você clica rápido. Se você não clicar rápido, vai acontecer uma série de erros e vai acabar saindo do jogo. O jogo vai dizer que parou. Ó, o meu deu erro aqui. Costuma dar um erro na primeira fase. Então, já que o meu não completou antes de fechar o download, primeiro download, então você volta, sai e tenta de novo. Entra aqui e já vai estar aberta aqui a aba do Game Guardian. E você só continua, só coloca reiniciar o jogo aqui mesmo, que vai estar melhor para você. Espere. Aí agora eu acho que o processo vai ser melhor. Na segunda tentativa fica mais fácil, costuma ficar mais fácil. Vamos lá. Ok. E você não vai precisar mais fazer a segunda tentativa depois, tá? É só no primeiro, ao instalar o Free Fire aí no seu dispositivo aqui com esse APK. Coloca de novo o script. Costuma aparecer aqui reiniciar quando você tenta pela segunda vez. Aí ok. Pronto. Aí você só aperta no lado aqui. Espera parar o download. Parou. Rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Antes de acabar o download aqui, ó. Por pouco eu não perdi. Aí você pode executar o seu script normalmente, tá? No meu caso, o meu é VIP. Você pode executar aí normalmente. Colocar iniciar não, colocar OK. Aí você pode estar fazendo do mesmo jeito aqui e colocando o script que você quer, tanto que aí, esse é o processo simples aí, você pode estar agora executando seus scripts e o seu Free Fire vai estar rodando normalmente aí. Vou pedir para vocês aí deixarem o like, se inscreverem e apertar o sininho aí, tá? E compartilhe para todos os seus amigos aí, porque a intenção aqui é o canal crescer cada vez mais, pra gente estar produzindo melhores mods aí para vocês, tanto o script quanto o APK mod aí para vocês.
Já tem uns mods aí de Free Fire na descrição de alguns vídeos aí anteriores. Então, você quiser lá, pode ir lá no meu canal, ver tudinho os vídeos lá e você escolhe lá o APK modificado, ok? Na próxima semana eu vou estar trazendo aí o APK melhor aí pra vocês, modificado de Free Fire. Valeu, até mais!